Lélias, muito satisfeito sempre de estar aqui em companhia do professor Einstein, e quero saudar o aluno César. Né? César, eu quero parabenizar o seu trabalho pela temática. Não é uma temática interessante que foge do padrão comum das monografias. E aí há um mérito do professor Lélias nesse sentido, né, que eu estou vendo que o professor Lélias está incentivando os alunos a transcender as problemáticas as problemáticas tradicionais do direito civil. Isso é um mérito teu e isso tem que ser louvado também. César, quando eu li o seu trabalho, o que me tocou, basicamente, foi a questão da boa-fé objetiva, que é um tema de estudo meu, inclusive, alguns orientandos meus trabalham com isso, inclusive, analisar a natureza da boa-fé objetiva. Porque me parece ainda, né, que mesmo entre os conhecedores da boa-fé, Lélias, não há uma clareza de explicação, de diferenciação propriamente dita, né, sobre boa-fé subjetiva e boa-fé objetiva. A gente sempre bate na ideia de lealdade, mas a boa-fé subjetiva também pressupõe uma relação de lealdade pautada na ideia de honestidade, probidade e assim por diante. E eu quero, essa é a reflexão que eu quero fazer com você. Essa é a pergunta. Teu trabalho está ótimo, está bem construído, mas eu queria que você refletisse isso comigo. O que você acha necessariamente, qual necessariamente seria a natureza jurídica da boa-fé subjetiva? Antes dele, talvez ainda te interrompendo, é só, César, se você quiser sentar. Sentar, inclusive, fica à vontade, porque agora é um bate-papo. Pode parar de tremer, inclusive, a mão aí, o papel já está... Nada, até falou bem, falou com muita propriedade. calma, né? Então eu queria saber isso, porque você fala muito dessa questão da contradição sobre o prisma da padronização de conduta. No final das contas, o teu objeto é padronização de conduta. Você trata sobre isso. Por trás de toda essa discussão sobre licitude, você está falando o quê? Há de se falar de uma padronização de conduta. Aí eu quero te perguntar, com base nos conhecimentos que você já construiu, qual é a grande diferença? Qual o fator realmente diferenciador entre a boa-fé subjetiva e a boa-fé objetiva? E depois, com base no que você falar, eu quero dividir uma ideia com você. Tá? Certo? Bom, professor, a boa-fé subjetiva eu entendo que está mais no íntimo do sujeito. Ele acredita estar agindo de boa-fé, acredita não estar lesando o direito de outro, não está exercendo um abuso de direito. E embora o que ele ache, o senso comum é que ele pode estar lesando aquele direito. Então, muitas vezes, para uma conduta ser considerada ilegítima, vai ser analisada a boa-fé subjetiva. Mas a questão do venir, ele tem a boa-fé objetiva, porque é quando aquele comportamento é tido como correto pela maioria das pessoas, como um comportamento esperado do homem médio, né, que nós chamamos, né, do corriqueiro da sociedade, agir com correteza, de fato, mesmo ele no seu subjetivo não tendo aquela vontade de agir de boa-fé. Se ele agir de boa-fé, não interessa o que ele estava pensando, planejando. Certo. Posso só dividir uma ideia com você, para você pensar daqui para frente, porque isso alinha-se diretamente ao teu trabalho. Boa-fé subjetiva, ele não deixa de estar vinculado a preceitos de conduta geral. O problema é isso que dá você conversar com uma pessoa que se envereda mais pela filosofia do direito, propriamente pela operação. Que eu quero que você só reflita isso. Na boa-fé objetiva, os preceitos de conduta também partem da coletividade, mas eles se subjetivam. Em que sentido? Existem padrões racionais de conduta onde o juízo perpassa pelo quê? Pelos critérios racionais pessoais. Então eu vou pegar critérios racionais de conduta e eu vou o quê? Individualizá-los para responder uma relação negocial. Isso é boa-fé subjetiva. Ora, com base em critérios, dentro de um julgamento pessoal, eu agi honestamente, eu agi de forma própria. Mas esses padrões são padrões coletivos, mas não são padrões propriamente imperativos.
Qual que é o primeiro conceito que você aprende sobre boa-fé objetiva, principalmente no mundo do contrato? Boa-fé subjetiva, uma relação de lealdade. Aí você vai falar, lealdade com quem? Com o outro? Com o outro, mas não diretamente. Eu sou leal ao outro quando eu sou leal aos princípios, às cláusulas gerais do contrato. E quem determina as cláusulas gerais do contrato? A norma geral. O que eu estou querendo concluir? Boa-fé objetiva é uma boa-fé fundada na lealdade. Mas que lealdade é essa? Na lealdade ao ordenamento jurídico. Lembra da função pedagógica da norma. Já que você não tem capacidade de discernir racionalmente por si só, e ser kantiano, né? A capacidade de fazer um juízo racional pessoal, se você não é capaz de fazer isso, a norma vem, pega na sua mão e te impõe uma conduta. Moral da história. Padronização. Boa-fé objetiva é padronização normativa de conduta. Entendeu a lógica? Esse é o ponto que você poderá, inclusive, o quê? Inclusive num artigo, que eu acho interessante você fazer um artigo sobre isso. Você trazer essa reflexão também. Porque por trás disso passa a definição de boa-fé. Que, por sinal, nem os estudiosos de boa-fé esclarecem sobre isso. Certo? Beleza? Estou satisfeito. Então, depois dessa aula aí do professor David, Muito obrigado, professor Júlio.